revisar o teorema que nos fornece o método dos multiplicadores de Lagrange para resolver problemas de máximos e mínimos com restrição. E esse teorema diz que se A é um subconjunto do R3 aberto e se F é uma função de A em R diferenciável, a gente vai considerar uma função G, também de A em R, de classe C1, ou seja, as derivadas parciais da função G são contínuas, e eu considero o conjunto B como sendo o conjunto dos pontos x, y, z de A, tais que a função G, calculada em x, y, z, é uma constante. Né? E o que a gente sabe é que, se neste conjunto B o gradiente de G não se anula, então, se o gradiente de G calculado em x, y, z é diferente do vetor nulo para todo x, y, z de B, e se x0, y0, z0 é um ponto ou de máximo de f em B ou de mínimo de f em B, né? E se x0, y0, z0 é um ponto extremante de f em B, de f em B, significa que a f calculada nesse ponto é ou maior ou igual a todos os outros de B, ou menor ou igual a todos os outros de B. Se acontecerem essas duas coisas, então o gradiente de f calculado nesse ponto é paralelo ao gradiente de G calculado nesse ponto, né? Esse conjunto B aqui, em geral, é uma superfície de nível da função G. Então, eu poderia tentar representar aqui por uma superfície assim, digamos, né? Então, em cada ponto tem um gradiente de G que é não nulo, né? Então, para cada ponto tem um gradiente, eu desenhei assim porque a gente sabe que o gradiente é ortogonal à superfície, então fica um desenho mais ou menos assim. E quando a gente olha as superfícies de nível da função f que a gente quer procurar, o ponto extremante, a gente vê que o ponto que satisfaz o ponto x0, y0, z0, se ele for extremante, os dois gradientes têm que se alinhar, eles têm que ser paralelos. E a ideia é que você olha as superfícies de nível de f, né? E no ponto que tem ou o máximo de f ou o valor mínimo de f, o gradiente de g e o gradiente de f são vetores paralelos, né? Então, eu tenho aqui gradiente de g de x0, y0, z0 e o gradiente de f de x0, y0, z0, eles são paralelos. Então, essa é a ideia que está por trás. E esse teorema aqui, então, ele ajuda a gente a procurar quais são os pontos, onde que eu vou procurar pontos de máximo e mínimo da função restrito a essa condição aqui. Eu vou procurar os pontos que têm os dois gradientes paralelos, né? Bom, com isso, tendo isso em mente, né, eu vou usar esse teorema para resolver o exercício 26 da lista, que diz o seguinte. Então, aqui é o exercício 26. Ele diz que, sendo alfa, beta e gama ângulos de um triângulo, calcule o valor máximo
de seno alfa mais seno beta mais seno gama. Tá bem? Então, nesse exercício, bom, a gente quer o valor máximo desta expressão. Então, essa expressão aqui é a função f de alfa, beta, gama, que eu vou definir, então. Vai ficar f de alfa, beta, gama, é o seno de alfa mais seno de beta mais seno de gama, mas eu não quero alfa, beta e gama números quaisquer. Eu gostaria, né, o que eu tenho é que alfa, beta e gama são ângulos de um triângulo. Então, ele tem uma condição sobre esses valores, né? O que a gente sabe é que, bom, em primeiro lugar, cada um desses ângulos cada um desses números, alfa, beta e gama, são números positivos, né? Esses daqui me interessam. Opa! Né? Me interessam números positivos e a gente sabe também que a soma dos três tem que dar π. Então, alfa mais beta mais gama é π radianos, né? Então, esta condição aqui é a nossa restrição, é a função g. Tá? E estas condições, alfa positivo, beta positivo, gama positivo, vão constituir o domínio da função, que é um conjunto aberto. Então, eu vou escrever aqui, ó, que o domínio, que é, lá no caso, eu representei por A, é o conjunto das triplas alfa, beta, gama, tais que o alfa é positivo, beta positivo, gama positivo, e a soma dos três tem que dar π. A gente já poderia daqui observar que se trata de... são todos números positivos e a soma é π, então cada um deles é menor que π. Tá? E isso já ajuda a gente a ter uma estimativa. Quando eu somar seno de alfa mais seno, o seno de cada um deles vai ser um número entre 0 e 1, porque cada um deles está entre, cada alfa ou beta ou gama está entre 0 e π, então os senos estão entre 0 e 1. Então, essa função, nesse conjunto A gente já sabe que o f de alfa, beta, gama está entre 0, né, e 3, né? O máximo aqui seria 3. Bom, mas o exercício não quer saber máximo ou mínimo nesse conjunto A. Ele quer saber o máximo ou mínimo restrito a essa condição. Então, essa condição aqui eu vou colocar como aquele conjunto B do teorema, que, então, é o conjunto dos alfa, beta e gama, pertencentes ao domínio da F, tais que a soma alfa mais beta mais gama é π. E lá no teorema, essa daqui é a função g, g de alfa, beta, gama. Tá? Bom, o gradiente dessa função g é muito simples, né? É 1, 1, 1, né? É um vetor de coordenadas todas iguais a 1 e, portanto, é não nulo, né? Bom, com isso, eu estou nas condições do teorema. E esse teorema diz para a gente que é para procurar que os pontos extremantes eu vou encontrar nos que satisfazem a esta condição, o gradiente de f paralelo ao gradiente da g. No caso nosso, o gradiente de f, calculado em alfa, beta, gama, é cosseno alfa, né? A derivada em relação à primeira variável é cosseno alfa,
A derivada em relação à segunda é o cosseno de beta. E a derivada em relação ao terceiro é cosseno de gama. Né? Tá aqui a função f. Então, a derivada em relação à primeira variável é cosseno alfa e as outras se anulam e assim por diante. E agora eu quero esses dois gradientes paralelos. Então, eu quero que cosseno alfa, cosseno beta, cosseno gama seja paralelo ao vetor 1, 1, 1. Isso aqui... e eu também quero que o alfa mais beta mais gama seja π, tá? Então, os pontos que eu vou procurar, que tem chance de ser ponto de máxima ou de mínimo de f em B, são os pontos de B, ou seja, satisfazem esta condição, e tem os dois gradientes paralelos. Daqui sai um sistema, cosseno de alfa é um número lambda, cosseno de beta também é lambda, porque eu estou multiplicando por 1 aqui, né? E cosseno de gama é lambda, e alfa mais beta mais gama é π. Bom, aqui eu tenho, então, 3 cossenos iguais, e a soma dos 3 números, alfa, beta e gama, igual a π. A única solução para esse sistema é cosseno de alfa igual a beta igual a gama e todos iguais a π sobre 3. Né? Porque esses ângulos estão entre 0 e π, então só tem uma possibilidade de ter os 3 iguais, tá? Com soma igual a π, e então nós achamos um candidato, né? O candidato a ponto de máximo ou mínimo, candidato é π sobre 3, π sobre 3, π sobre 3, e o f desse valor aqui, o f desse ponto, é o seno, é a soma dos senos. Então, dá 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Tá? Bom, agora apareceu um problema, uma dificuldade nova. Eu achei só um candidato e eu não sei se esse valor aqui é o valor máximo da f ou o valor mínimo da f. Eu não tenho dados para saber se esse candidato que eu encontrei é um máximo, um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. E aí eu tenho que olhar melhor a função e tentar analisar geometricamente o que está acontecendo. As variáveis que a gente tem são alfa, beta e gama, então eu vou desenhar um sistema cartesiano aqui. Eu considerei alfa positivo, beta também positivo, gama positivo, então eu estou olhando só pontos do primeiro octante do espaço, né? E a equação alfa mais beta mais gama igual a π, isso aqui é uma equação de plano, né? E esse plano é um plano assim, ó. Deixa eu desenhar aqui, pontilhadinho. Esse plano aqui, ele passa pelos pontos π, 0, 0. Esse aqui é o ponto 0, π, 0. E esse aqui é o ponto 0, 0, π. Então, o conjunto B, esse conjunto B aqui, ó, conjunto dos alfa, beta e gama pertencentes a A, ou seja, cada coordenada é maior que 0, e a soma é π, este conjunto B, ele é esta região aqui do espaço. Ou seja, essa região que está nesse triângulo, vamos chamar de P, Q e R. Então, eu tenho um triângulo PQR e o conjunto B é essa parte achurada, sem a borda. Esse aqui é o B. Tá? Bom, o que acontece aqui? Esse conjunto, ele é limitado.
mas ele não é fechado, porque esses pontos, justamente em cima do pontilhado, são pontos da fronteira de B e que não estão no conjunto B. Então, ele não é um conjunto fechado. E o que eu vou fazer? Eu vou fechar o conjunto, ou seja, eu vou considerar essa bordinha, né? Eu vou fechar o triângulo e para tentar usar o teorema de Weierstrass, tá? Então, eu vou considerar o conjunto B barra, que é o B unido com esses segmentos, tá? É o B que eu já tinha, unido com os segmentos PQ, QR e PR. Então, eu reuni o conjunto B que eu tinha, que não tinha essa borda, e agora eu fecho. Esse B barra é um conjunto, então, fechado e limitado. Do R3, né? E a função f que a gente tem é uma função contínua. A função f é a soma dos senos, a função seno é contínua, então a f é contínua, esse b barra é fechado e limitado. Aí eu tenho o teorema de Weierstrass para dizer que a função f assume um máximo e um mínimo no conjunto B barra. Existem pelo menos dois pontos, né, especiais. B de um deles é o menor valor de f em B barra e o B do outro é o maior valor de f em B barra. E o que a gente tem, então, aqui é o teorema de Weierstrass, garantindo que f assume um máximo e mínimo em B barra. Tá? Bom, a gente já procurou na parte achurada, no conjunto B, a gente procurou candidatos e só achou um, que é esse ponto aqui, π sobre 3, π sobre 3, π sobre 3. Agora eu vou analisar possíveis candidatos na bordinha, justamente nesses três segmentos, e depois comparar tudo. Então, vamos ver como é que é. Vamos pegar primeiro o segmento PQ. No segmento PQ, os pontos que estão aqui, ó, eu vou pegar de outra cor. Se eu pegar um ponto nesse segmento PQ aqui, ele tem quais coordenadas, né? Vamos pensar. A terceira coordenada é 0, porque ele está no plano alfa-beta. Então, o gama é 0. Aí, se eu deixo um alfa variando, a outra coordenada que está faltando aqui, como a soma das três coordenadas tem que ser π, a coordenada que está faltando aqui é π menos alfa. Tá? Então, os pontos que estão sobre esse segmento PQ são pontos da forma alfa, π menos alfa, 0. Tá? Então, são pontos, o conjunto dos pontos alfa, π menos alfa, 0, tais que alfa está entre 0 e π. Porque quando alfa é 0, a gente está aqui, quando alfa é 0, a gente está aqui no 0, π, 0, é o ponto Q, e quando alfa é igual a π, eu estou nesse ponto aqui, e todos os outros a gente varia aqui, né? Então, para alfa igual a 0, eu vou obter o ponto Q, que é o 0, π, 0. E quando o alfa é igual a π, eu vou obter o ponto P, que é o é o π, 0, 0. Tá? Agora, como é que é f desses pontos? A função f, calculada em alfa,
π menos alfa, 0, ela é seno alfa mais seno de π menos alfa mais seno de 0. Né? Isso aqui é 0. E seno de π menos alfa é igual a seno de alfa. Então, o resultado dessa conta é 2 vezes seno de alfa. Bom, é fácil de fazer a conta quando a f deste ponto é 0 e a f deste ponto também é 0. E esses são os valores mínimos, né? 0 é o valor mínimo de f. Esses dois são 2 pontos de mínimo de f, porque nessa situação do problema o seno é sempre positivo, maior ou igual a 0, então o valor mínimo aqui é 0. E qual seria o valor máximo? A gente conhece, normalmente, se fosse uma expressão mais complicada, a gente iria procurar os pontos de máximo ou de mínimo, aqui é uma função de uma variável só. Normalmente eu procuraria fazendo a derivada igual a 0, procurando pontos críticos, comparando com o valor nos extremos. Mas nesse caso é uma função muito conhecida, 2 seno de alfa no intervalo de 0 a π, a gente sabe como é que ela se comporta, né? A função, eu vou chamar de g de x, g de alfa igual a 2 seno alfa, com alfa pertencente a 0 π, essa função a gente conhece. Ela, o valor máximo, que é 2, né, é um seno, né, multiplicado por 2. Então, a gente sabe que o gráfico é assim. Então, o valor máximo acontece quando o alfa é π sobre 2. Então, g de π sobre 2, que é 2 vezes seno de π sobre 2, que é, isso aqui é 1, né? Esse valor máximo é 2, tá? E o valor mínimo é g de 0, que é g de alfa, g de π, que é 0, tá? Esse aqui é o valor mínimo de g. Tá? Pois bem, se a gente for fazer nos outros... Então, eu descobri que neste segmento o valor mínimo de f é 0 e o valor máximo é 2. Agora, a gente, fazendo por analogia, neste segmento vai acontecer a mesma coisa, só vai mudar o nome das letras, mas é a mesma coisa. Vai acontecer aqui e vai acontecer aqui também. Então, na borda inteira desse triângulo, o valor máximo é 2 e o valor mínimo é 0, que ocorre justamente nesses 3 pontos, nos 3 vértices do triângulo, a gente tem o valor mínimo de f. Bom, então, o Weierstrass me ajudou a descobrir, comparando com tudo, o teorema de Weierstrass me ajudou a descobrir que, eu tenho num conjunto compacto, né, esse conjunto fechado e limitado aqui, na fronteirinha, o valor mínimo é 0 e o máximo é 2, e eu tinha também um outro ponto lá no interior, nesse conjunto B aqui, que era aquele π sobre 3, π sobre 3, π sobre 3, lá o f é 2, o f, eu tenho que comparar com este, que eu já tinha antes, né? Isso aqui era 3 raiz de 3 sobre 2, tá? E aí eu tenho alguns pontos em que o f vale 2 e outros 3 pontos onde a f vale 0. Bom, esse número aqui é maior que 2, né? É fácil fazer essa conta e ver que dá maior que 2. Então, o que a gente sabe é que este aqui, f de π sobre 3, π sobre 3,
π sobre 3 é maior ou igual a f de todos os outros para todo ponto de B barra. Ainda estou olhando B barra, tá? Que era o triângulo com essa bordinha. Agora, se eu tirar a borda, vai continuar valendo a desigualdade, tá? O f de π sobre 3, π sobre 3, π sobre 3 é maior que f de todos os outros de B, que era o que eu queria saber. Tá? Então, eu só consegui concluir que este valor máximo, né, que o π sobre 3, π sobre 3, π sobre 3 é o ponto de máximo de f em B. Para eu chegar a esta conclusão, eu tive que primeiro fechar o triângulo, né, e usar o Weierstrass para poder depois chegar aqui. Então, esse exercício eu acho ele especial. Ele não tem contas muito difíceis, mas o que ele tem de interessante é essa coisa de você não estar num conjunto. O seu conjunto inicial não é propício, né? Não foram dadas as condições para a gente resolver o problema completamente, e eu tive que tomar a iniciativa de fechar o conjunto, usar o teorema de Weierstrass, comparar com os outros valores que eu tinha antes, né? Esse aqui era o máximo na bordinha, e eu descobri que o ponto que está dentro do B o f desse ponto era maior do que todos os que estão na borda, tá? Para poder concluir que esse, de fato, é o valor máximo da f no conjunto que me interessa, que é o B.